Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui, eu e a Juliana, para a gente começar a conversar um pouquinho com vocês sobre os sinais do autismo, o que a gente vem experimentando hoje em dia na prática educacional. Quer dizer, o que é que a gente tem visto nas escolas e o que é que as escolas têm visto e contado para a gente. Então, o nosso objetivo hoje é bater um papo com vocês e falar um pouquinho sobre os sinais de autismo em crianças. Fonseca, eu estou aqui hoje junto com a professora Juliana e a gente vai conversar a partir do que a gente tem de evidência para a população em geral, diante do que a pesquisa colocou. Eu sou psicóloga, venho trabalhando com autismo há muitas décadas no Brasil e trabalhando sempre no entendimento desse comportamento diferente e nesse jeito de aprender que demanda da gente formas e procedimentos de ensino também baseados em evidência, também diferentes daqueles que a gente está habituado a fazer com crianças típicas na mesma faixa etária. E hoje eu convidei a professora Juliana Batistella para me juntar e para juntar a vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso. Boa noite, Ju, obrigado por ter aceito o meu convite. Vamos ver o Boa noite. Eu queria que Boa noite, pessoal. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, da sua formação, e aí a gente já engata aí a primeira. Enquanto isso, eu vou monitorando aqui o chat, vocês que estiverem em escola, você que é mãe e está aí assistindo a gente, vai lá no chat, deixa a sua pergunta e a gente vai tentar conversar um pouquinho com vocês, tá bem? Ju, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite da professora Maria Elisa para estar com vocês nessa noite, discutindo sobre alguns sinais que os educadores, os pais podem estar observando, sinais de alerta, né? E principalmente no ambiente da escola. Então, é uma honra estar aqui com vocês para discutir esse assunto de tão grande importância, né? Bom, a minha formação é na biologia, na pedagogia. Sou especialista em educação especial, em saúde mental com ênfase no autismo. Sou psicopedagoga e tenho também cursos na área do autismo na Carolina do Norte, no Centro TIT. A minha prática está na PAI, então há quase 25 anos eu atuo na PAI de Pirassununga, e em clínica como psicopedagoga na clínica também Pirassununga Reabilita Center. Muito obrigada, viu, Ju? E o que a gente está fazendo aqui hoje é uma representatividade pequena de duas pessoas que moram no interior de São Paulo, mas que vem acompanhando aí já há muito tempo o panorama da pessoa com autismo no Brasil. Eu comecei um pouquinho antes da Juliana, isso está fazendo 30 anos, e a Ju veio assim, acho que um ano depois, um pouquinho depois, e essa história que a gente precisa contar para vocês, e até queremos ouvir o que vocês têm para contar para a gente com relação a isso, vem se modificando, e essa incidência que a gente vem observando, e esse avançar de ensino, e essa coisa da pesquisa em cima do autismo, ela vem sendo diferente do que daquela que eu via lá na década de 80, né? Então, a gente pode fazer um panorama, pensando hoje em sinais de autismo em crianças pequenas, que é o nosso interesse hoje, né? Nós vamos falar de autismo, começando pelas crianças pequenas, mas o autismo, ele aparece independente da idade, então a criança tem aí um critério diagnóstico inicial, mas a gente consegue fazer diagnóstico de autismo em adultos também, tá? Então não é que surge de repente, são sinais que a gente consegue levantar independente da faixa etária. Pensando no ambiente escolar, pensando em situações sem pandemia, que a gente tem uma nova realidade, um novo mundo, mas pensando numa situação aí onde a gente conviveu durante a vida inteira sem uma pandemia como essa, nós tínhamos crianças que chegavam para a gente com 7, 8 anos de idade. Então, a gente tem uma experiência de receber esses clientes quando eles eram
alunos do segundo ou terceiro ano do ensino fundamental. Hoje em dia, nos últimos anos recentes, essas crianças têm aparecido com 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade. E como a população mundial entendeu que a escola é importante, essas crianças também estão indo para a escola. Essa mesma criança que aos 7 anos chegaria no primeiro ano, no segundo ano, hoje ela chega na escola com 1 ano e meio, ela vai para a creche, né? Ela vai para a educação infantil antes da idade que a gente tem previsto aí, pela legislação nacional. E isso é muito preocupante, porque, por um lado, a gente ainda escuta esses discursos de que é assim mesmo, que é o tempo dele, que ele está na fase de aprender e explorar o mundo, não sei o quê. Por outro, a gente atrasa o ensino de habilidades essenciais. Então, a gente precisa colocar a nossa atenção sem pensar na deficientização, mas pensar no direito que essa criança tem de aprender aquelas habilidades que precisa, no tempo que precisa, sem ficar falando esse lance de que 1 hora ela aprende, aquela história de que a gente escuta muito, de que ela vai ter um estalo, e que o momento dela vai chegar, e que isso tudo vai modificar com o tempo. Eu costumo falar para os pais, que os pais falam para mim, e eu acabo confirmando, porque eles costumam falar muito isso: vamos esperar para ver se até o carnaval ele melhora, como se fosse passar com o tempo, né? Como se essa estrutura fosse ser modificada com o envelhecimento da criança. E a gente sabe que isso é exatamente o contrário do que acontece, né? A criança vai perdendo a chance de aprender comportamentos que são os ideais, para liberar espaço para que os outros possam acontecer. Isso a gente tem na mão dentro da escola. A gente tem aí como um parceiro muito, muito forte a ambientação escolar. É onde essas crianças ficavam antes da pandemia, e agora, se tudo correr bem, ficarão nesses novos parâmetros que a gente tem. Então, o educador que está em sala de aula, especialmente o berçarista, especialmente aquelas professoras que ficam lá com os pititico, que está começando a vida escolar, essas pessoas precisam ter um olhar para colaborar com a família, colaborar com as pessoas que vão atender essa criança no contraturno, justamente para ter mais exposição aos treinos, exposição àquela habilidade que a gente está ensinando em contextos que são um pouco mais controlados do que os contextos da escola. Então, o nosso papo é esse aqui hoje. Então, quando a gente tinha CID-9, quando a gente tinha DSM-4, até DSM-3, eu sou dessa época, lá da transição deles, nós não falávamos em transtorno do espectro autista como a gente fala hoje. A gente falava de um outro objeto de estudo. Então, a gente olhava para um outro homem e achávamos que era uma outra configuração. Com o passar do tempo, quando o DSM-5 veio colocar para a gente o conceito de espectro, que não é um conceito novo, é um conceito que veio lá de Lorna Wing, lá da Inglaterra, década de 80, que foi incorporado aí no conceito atual de gravidade, né, no sentido de intensidade das manifestações, nós passamos a incluir um grupo de pessoas que por muito tempo ficou excluído, que era o grupo dos leves e dos pequenos, e essas pessoas passaram desapercebidas aí, e sobrou para a vida adulta o que a gente chama de algumas esquisitices, o jeito de ser da pessoa, e que pode ser um problema qualitativo na vida adulta, por conta de não termos olhado isso, né? Como a gente teve o advento dessas novas perspectivas diagnósticas, esse grupo foi ampliado, mais gente coube ali dentro, e nós rebaixamos a idade para o diagnóstico precoce. 3 anos é uma idade muito avançada para diagnóstico. Uma criança com diagnóstico de autismo aos 3 anos é velha, porque ela já envelheceu 3 anos e já deixou de levar alguns comportamentos importantes e colocou outros no lugar, que muitas vezes podem não ser tão funcionais quanto aqueles que a gente gostaria de ver aparecendo. Então, hoje em dia, fazer um diagnóstico aos 18 meses, a gente tem essa possibilidade, é uma idade ouro, e a gente já tem intervenção padrão ouro para crianças nessa idade, né? Então, nesse contexto que nós estamos aqui hoje, Ju, eu queria que você contasse para a gente, na sua experiência, seja na experiência que nós temos, nós trabalhamos juntas no CEDAP aqui na PAI, e no contexto clínico, você sentiu ao longo do tempo,
o que é que você sentiu ao longo do tempo de impacto com relação a essa mudança na perspectiva da idade da criança com autismo? Você vê isso? Antes você atendia crianças mais velhas, hoje chega para você intervenção com criança de 1 ano e meio de idade? Sim, mudou muito. Então, as crianças que nós recebíamos lá no CEDAP mesmo, dentro da PAI, antes chegavam para diagnóstico com uma idade superior, de 7 anos para cima, 7, 8 anos, e hoje a gente recebe os bebês. Então, a gente percebe que houve uma mudança muito grande nessa faixa etária. Então, hoje, nossa lista, né, nossa relação que a gente tem para triagem e para matrícula são de crianças de 3 anos e para avaliação de 1 ano e 8 meses. Desde muito bebê a gente já vê essa procura. E na clínica também. Então, antes na clínica tinha a população, né, os clientes mais em torno de 10 anos, 9 anos, ou seja, quando não conseguia realmente alfabetizar, tinha os problemas mais relacionados à parte escolar, em termos de alfabetização, e daí chegavam para a gente, não olhando muito para as habilidades, para os pré-requisitos necessários para a alfabetização, que também já poderiam estar em defasagem ou atraso. Mas hoje a gente já recebe essas crianças, né, esses bebês com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então, a faixa etária mudou muito. E aí, eu fico pensando o seguinte, o que é que pode aparecer, então, o que tem de diferente nesse desenvolvimento aí com 1 ano de idade, e que o educador que está lá, o professor que está ali, pode começar a acender uma luzinha. Vamos lembrar que é super importante deixar muito claro que nenhum professor, nenhuma escola vai fazer diagnóstico de transtorno do espectro autista. Essa é uma tarefa da saúde, uma tarefa de especialistas da área da saúde, e principalmente um médico que precisa olhar essa criança também. Agora, é inegável que essa criança convive com as outras crianças na escola, convive com os professores na escola, e nós temos a obrigação ética e moral de percebermos que algo está diferente, porque nós temos um ponto de referência. E esse ponto de referência é a criança no seu desenvolvimento típico, aquilo que o nosso cérebro foi programado pela nossa espécie para fazer. O que você poderia falar aí para o pessoal que está assistindo? E eu vou colaborando com você aí, afinal de contas é uma conversa aqui entre nós duas, e o grupo. O que a gente escuta os professores falarem e o que os professores poderiam prestar atenção? Então, quando elas são muito pequenas, então em torno de 2 anos mais ou menos, tem um fator que chama muita atenção, que é a da fala. Então, atraso de fala acende, né, a luzinha, alguma coisa está acontecendo. Ou quando tem essa fala e o professor fala assim, olha, mas ele fica repetindo números, ele fica repetindo as letras do alfabeto, ele fica cantando trechos específicos de uma música, ou seja, tem a fala, mas não tem a comunicação. Então, esse é um fator que, se não um dos principais, que os professores ficam em alerta e contam para a gente. As questões também com relação a movimentos repetitivos, por exemplo, a professora fala, a criança fica balançando as mãos, a criança fica rodando, fica andando pela sala em círculos. Também é outra questão importante que elas observam. As dificuldades na imitação, então, o professor de educação física relata, olha, vou fazer uma atividade e a criança não imita. Ou a professora vai cantar uma musiquinha que todo mundo gesticula, a criança não faz a imitação, até vira de costas, ou faz imitação mais restritas da área de interesse dela. Também, né, as questões com relação à mudança de rotina. A professora faltou, a criança não executa as tarefas com a professora substituta, ou a auxiliar não veio, o cuidador não veio, essa criança apresenta um comportamento diferente, mais resistente, e não consegue demonstrar aquelas habilidades que já tinha com outra pessoa. Tem uma coisa importante, só para te cortar, que eu lembrei agora, quando você falou da professora que falta e a criança... Toda criança percebe que a professora falta, mas algumas crianças TEA, elas podem ter uma percepção dessa quebra da rotina diferente de outras. E tem um lance que a gente vê muito os professores colocarem, que é a questão da transição.
de um ambiente para outro. Vai para o parque, não quer voltar do parque. Vai para o banheiro, não quer sair do banheiro. Depois não quer ir de novo para o banheiro. Depois para ir do portão para algum lugar. Então, no lanche, essa coisa da alimentação, que é importante também, não é uma característica do transtorno do espectro autista. É importante que vocês saibam que para estar configurado no espectro autista, a criança precisa dos 2 blocos de sintomas principais: comunicação social funcional e repertório de interesses e restritos, de comportamentos restritos. Dentro disso, tem um monte de coisa, que varia de pessoa para pessoa, e varia da mesma pessoa ao longo da vida, e varia de gênero, inclusive. Tem alguns estudos mostrando que em meninas isso pode ter aí uma configuração um pouco diferente, mas ainda assim precisa cumprir com os 2 critérios. Então, esses sintomas, que são sintomas que estão no centro mesmo, cardeais ali, eles são fundamentais para a gente perceber. E aí é que a gente deixa a dica para vocês, como é que nós interpretamos o que é comunicação social funcional. É isso que a Juliana está dizendo. Cantar a música o tempo inteiro, ficar cantarolando a fala de algum lugar, falar o alfabeto numa outra língua, isso não é comunicação social funcional. E falar para si mesmo também não, porque para ser comunicação, eu preciso estar falando para alguém ou me arrumando uma forma de passar essa mensagem, né, Ju? Exatamente isso. Ou a questão da atenção compartilhada, que é olhar para um objeto e compartilhar a atenção com o outro. Então, a criança típica faz isso desde muito cedo. Então, o adulto mostra o objeto, ela olha para o objeto, olha para o professor, olha para o pai, olha para a mãe, para compartilhar a atenção num momento específico na interação de algum item. E a criança que tem autismo, né, já tem mais dificuldade com relação a isso. Então, na intensidade de manter esse contato, de manter essa interação, e também na qualidade. Tem uma coisa importante que eu quero complementar, que é o que a gente chama de comportamento de ouvinte, que são as crianças, elas são ouvintes, quer dizer, não são crianças surdas, ainda que muitas mães achem que possa ser surdo, existe até um diagnóstico diferencial para isso, lá na primeira infância, né? Mas ela não se comporta como um ouvinte. Então, a questão do segmento de instrução, do chamamento pelo nome, e às vezes a gente morre de chamar a criança pelo nome, ela não faz esse cruzamento visual que a Ju está colocando, mas ela consegue ouvir barulhos muito pequenos e que mostram que ela ouve. Então, a fala humana, esse comando social da fala humana, não vai para onde precisa e não provoca as respostas de atendente que a gente gostaria. Então, o comportamento de ouvinte não é déficit de atenção, não é TDAH. Então, a falta do comportamento de ouvinte, né? Em 1 ano e meio, você não consegue fazer um diagnóstico de TDAH, não dá para fazer. Então, não justifica esse comportamento de ouvinte rebaixado ou ausente pelo TDAH. A gente sabe que muitas vezes as mães querem que seja TDAH, parece que seria menos doloroso se fosse um transtorno do déficit de atenção. Estar no transtorno do déficit de atenção também provoca um monte de problemas e que não é exatamente tão bom assim, né? Então, entender como a gente mede essa diferença do ouvinte, porque com a falta do comportamento de ouvinte, a gente acaba olhando também para o contato visual contingente a um comando, que é o que a Juliana está falando, e que a gente chama isso de partilha atencional. Então, isso é muito frequente na criança TEA. E isso vai ficando mais severo quanto mais dificuldades a criança tem de emprestar esses comportamentos, porque ela não tem de onde tirar, né? Então, ela vai usando comportamentos motores e sensoriais. Queria que você falasse um pouquinho dessas coisas sensoriais de busca e defesa, tá, Ju? Também é super comum em sala de aula. E aí a gente vai formando um pacote de sintomas que são identificáveis e são mensuráveis para a gente poder ver, e não é só coisa da cabeça da pessoa, não é a mãe que está precisando de tratamento, não é porque choveu no dia que nasceu e por isso aconteceu. Quer dizer, a gente vai buscar essas respostas enquanto mãe e pai, porque nós não temos um exame objetivo que detecte autismo. Então, não dá para tirar sangue para falar que é autismo, não dá para fazer um mapeamento cerebral, eletrocefalograma, que vai confirmar que isso é autismo. A gente pode ter exames complementares, mas nós precisamos de observação clínica e protocolos de observação
clínicos a partir dessa lista desses comportamentos. Falando dessa questão sensorial aí, que está comum na maioria dos quadros, o que os professores mais falam, Ju, que a gente escuta mais aí? O que os professores relatam, né? Que quando tem muito barulho, a criança coloca a mão no ouvido, a criança quer sair daquele ambiente, quer sair da sala, ou esse perfil, né? Ou um outro perfil, ou ela come a massa de modelar, come a moeba, coloca o lápis na boca, vai pegar a folha, rasga e come. Então, ela ou busca sensações como essas que eu descrevi, da massa, da moeba, de colocar o lápis, a folha na boca, ou ela se defende dessas entradas sensoriais, como colocar a mão no ouvido, sair correndo quando tem muito barulho, muito brilho na atividade, muitos elementos chamativos que também ela pode se defender, né, dessas entradas. Nós vamos falar sobre essas coisas aí, viu? Guarda aí no seu papelzinho que a gente ainda vai falar hoje sobre esses materiais aí, o que a gente sugere que possa ser usado em sala de aula também, porque isso pode ajudar a dar uma organizada nesse padrão. Tem uma coisa importante sobre sensação, que é o andar na ponta do pé. Então, não precisa andar na ponta do pé. Muitas vezes as mães chegam para a gente e dizem, olha, ele não anda na ponta do pé, ele não lambe a parede, ele não cheira as coisas, ele não... Como se isso excluísse a possibilidade de estar no espectro autista. Não exclui. Lembre-se que os cardeais estão na comunicação social funcional, está na comunicação social funcional e no repertório restrito de interesse, aonde a gente pode colocar uma busca muito intensa na sensação e menos na função. Então, o brinquedo assume uma outra função. Por isso que a brincadeira é uma brincadeira diferente. Fala um pouquinho da brincadeira, Ju, o que a gente costuma ver? No momento da brincadeira, dificilmente a gente vê uma interação, compartilhar o brinquedo. Às vezes a criança até se aproxima do grupo, mas ela não compartilha o que ela tem, ela não busca essa troca lúdica de estar interagindo, sentando com o grupo, trocar o brinquedo. Então, ela se isola ou ela só fica perto, mas não tem interação e troca lúdica alguma. Ou até invade a brincadeira do outro de uma forma que parece que ele é muito amoroso, parece que ele é muito dado, mas ele é invasivo. Isso a gente vê em todas as faixas etárias, a gente não vê essa invasão social só na criança pequena. É que a criança pequena, especialmente a que não fala, ela vai usar outros mecanismos. Então, ela vai pegar da mão do outro, ela vai passar por cima da outra criança. Muitas vezes ela deita no chão, no meio da brincadeira das outras crianças, e acaba atrapalhando, interfere na dinâmica social do que é aquele momento da brincadeira, ou compartilhado, que é o que deveria ser, ou ele está do lado, ou ele só está observando, ou ele está completamente longe. Então, não é comum, mas é possível que a criança fique completamente longe. Então, essa coisa de dizer, mas ele não fica isolado no canto, ele não tem que. Nada no transtorno do espectro autista tem que. Pode ser que. Então, a gente vai para esse caminho. A gente vê dentro desses quais são os comportamentos que juntos compõem esses dois blocos de sintomas, e aí a gente vai excluindo ou incluindo quando a gente vai expondo a criança a essas circunstâncias. E a gente quer ver o circo pegar fogo. Muitas vezes eu estou com as crianças em avaliação e a família está junto, eu digo, deixa ele ter acesso livre ao que eu estou vendo, porque aí a mãe diz, mas se eu tirar dele agora, ele vai... Eu falei, não tem problema, eu preciso ver que tipo de resposta ela dá, como é que ela se comporta na oferta de uma determinada demanda ou na tirada de uma determinada demanda. Então, a gente precisa entender esse funcionamento aí da criança com ela mesma, com relação a outras pessoas e com relação aos materiais que a gente está trabalhando, né? Isso mesmo. Pode falar. E analisar a qualidade, né, disso tudo. Qual a qualidade que tem no momento que está com outras crianças ou com um adulto. Uhum. Eu vou começar a dar uma... Pode falar. Pode continuar. Também o que eu vejo de relato de professores é dificuldade na compreensão de ordens que são mais verbais. Então, quando a professora fala assim, entrega para a professora, joga no lixo, dê para o coleguinha, e a criança não executa. E quando a professora adiciona gestos,
né, em comandos mais gestuais, junto com os verbais, elas falam, daí ele vai e faz. Então, ele foi pela sua ordem verbal ou pelo gesto de apontar onde deveria jogar, ou de onde deveria colocar. É um relato também muito frequente dos professores. A gente nunca sabe de verdade qual foi o que foi discriminativo para a criança. Se foi o que você falou ou se foi o que você fez enquanto você falava. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse passar de instruções para dica não ser uma dica que faça o comportamento acontecer e a criança ficar apoiada em uma ou em outra dica. Uma coisa que eu também gostaria de complementar é que na idade precoce, do diagnóstico precoce, a gente já vê os problemas com imitação. Então, a criança que vai ter um contato visual pobre, ou ausente, ou ruim, ou desviado, deficitário, desnivelado, rebaixado, o nome que a gente quiser, ela também vai ter, até porque não faz essa coisa de olhar para mim e me ver como um modelo, ela não vai fazer a imitação. E as crianças que não imitam, não imitarão os padrões humanos de fala, por exemplo, não imitarão os padrões humanos de brincadeira, porque não adianta você dizer para mim, e as mamães falam muito isso para a gente, que ele imita quando quer, isso me diz muita coisa, né? Que me diz muito da sistematização do comportamento, do repertório que ela tem, e diz que imita a Peppa, imita o Backyardigans, imita... Isso para a gente é um tipo de imitação, não deixa de ser, mas é importante que ela tenha o que a gente chama de imitação contingente, a partir de um pedido, eu vou dizer para ela fazer alguma coisa. Assim é que a gente mede qual é o grau da imitação. Então, precisa ir para treino, precisa ir para ensino, porque é esse momento inicial do ensino dessas habilidades, que é o que a gente faz, que a gente chama lá de nível 1, é ali que eu vou ensinar a criança a olhar para mim, pegar, me entregar, guardar, imitar, sentar, esperar, apontar. É nesse momento que eu preparo a criança com os comportamentos mais importantes que servirão de base para outros comportamentos que virão, e quanto antes a gente ensina isso, olha a importância da gente fazer diagnóstico precoce, mais antes os outros comportamentos estarão livres e coêmbolo para que possam aparecer. O que é comum, e a gente vê crianças com comportamento muito desnivelado. Então, ela tira uma nota alta num item, tira uma nota baixa no outro item, e ela, para percorrer, e às vezes faz o que é mais difícil, muitas crianças fazem o que é o mais difícil, e deixou para trás o que era mais fácil de ser aprendido. Então, é importante que a gente sempre tenha esse olhar, e a gente sempre começa olhando como se algo pudesse estar diferente. E aí a gente vai olhando para o que a gente tem de padrão desenvolvimental humano na primeira infância, e a gente vai colocando se está esperado, se não está esperado. Uma outra coisa que eu queria colocar é que as mamães sempre também, e as próprias professoras relatam muito isso para a gente, que não sabe o que é birra e o que é do autismo. Super comum isso. Isso para a gente é indiferente. Comportamento é comportamento. Então, para mim, tanto faz se ele tá, o nome que você dá para isso. Se você chama isso de birra, se você chama isso de ser vergonhice, se você chama isso de falta de couro, tá? Nós sabemos que não é, mas topograficamente o que a gente vê é o comportamento de se jogar ao chão e bater a cabeça. A que função isso está servindo? Aí cabe uma análise funcional. Pra gente, e aliás é a única saída, para a gente saber se é para a atenção social, se é para fugir de uma tarefa, se é para buscar uma sensação, se é para protestar contra alguma coisa, na busca do seu direito. Quer dizer, então, essa coisa de, ele está fazendo só uma birra, isso é um comportamento. O nome que você deu é de birra, mas para nós que trabalhamos com comportamento humano, o que importa é a função desse comportamento a partir da cara que ele tem. Então, por não ser uma simples sem vergonhice, dar uma cintada na criança não vai resolver o problema. Na verdade, esse tipo de consequência, ela resolve ali naquela hora e na presença desse agente que puniu. Então, a gente já tem aí efeitos nocivos e colaterais da punição. A gente vai tentando alternativas para isso, mas isso depende de quem é a criança, de onde ela está, de que contexto ela está, antes que vocês perguntem para a gente. O que eu faço a hora que ele bate a cabeça? Nós já vamos responder o que todo mundo já sabe. Nós vamos falar que nós não fazemos a mínima ideia.
porque esse tipo de orientação depende muito da condição na qual aquele comportamento está aparecendo. Porque a gente pode dar uma instrução para uma pessoa e não vai servir para outra pessoa. Então, não é nem indicado que a gente passe esse tipo de instrução ao vivo e online, né? Mas que vocês possam entender topografia e função, que isso ajuda a explicar, na verdade, é o que explica as intervenções que a gente vai oferecer depois, né? Ali para frente. Ô, Ju, fala para a gente uma coisa. E uma vez que os educadores observaram isso, uma vez que a família foi buscar apoio, nós sabemos que não existe um trabalho que vai ser separado da escola, afinal de contas, a criança continua lá muitas horas no dia, em situações normais de vida. O que esse professor poderia fazer para ajudar, já considerando esse panorama de atenção, esse panorama comportamental, de agitação motora, ou de comportamentos mais parados, assim, o que a gente poderia falar para esses professores em termos concretos de equipamento de ensino, assim, o que a gente costuma fazer dentro da perspectiva que a gente trabalha? Nós trabalhamos com ensino estruturado TIT, com análise comportamental, então é o que está nas práticas baseadas em evidência, descritas na literatura. Mas as pessoas, às vezes, até fazem isso e não sabem, né, que estão usando estratégias que são baseadas em evidência, né? Exatamente. Muitas vezes o professor fala assim: olha, eu mudei a posição da cadeira, eu coloquei ele longe da porta porque ele apresentava comportamento de fuga, ou coloquei ele distante da janela porque ele ficava observando o movimento da folha na árvore quando ventava, por exemplo. Então, ele já está mexendo no ambiente, tá organizando esse ambiente de tal forma que ele consegue focar mais a atenção dessa criança na tarefa e não nos outros distratores. Tirar essa criança do lado do mural de tarefas, ou dos cartazes, dos enfeites, por conta da própria questão sensorial. Então, a gente elimina tudo isso que pode estar interferindo na aprendizagem com esse excesso de informações que esse cérebro está recebendo. Então, organizar o ambiente da sala de aula, achar a melhor a posição para essa criança, muitas vezes substituir a cadeira, olhar para o mobiliário, ajustar ao tamanho dessa criança. Se ela é uma criança muito agitada, precisa buscar essa regulação sensorial, adicionar alguns objetos, alguns materiais, onde ela possa buscar essa referência sensorial que ela precisa para aquele momento, então uma bolinha, uma fita de velcro, colocá-la para sentar numa almofada, por exemplo. Então, tem como a gente estar inserindo isso a partir do perfil sensorial dessa criança. Mexer na tarefa. Então, os professores falam assim: olha, eu dei uma orientação para a sala toda para fazer uma tarefa X na apostila, só ele não fez, ele rabiscou. Então, muitas vezes, pela dificuldade no entendimento dessa ordem que é verbal, a criança não consegue dar conta de executar se essa tarefa não tem muita instrução visual. Ou seja, né, se eu quero que ela pinte a maçã de vermelho, a tarefa tem que contar para ela que a maçã é de vermelho. E que se eu quero que ela recorte a tarefa, tem que mostrar que tem que ser um recorte ali naquele momento. Então, por isso que muitas vezes a gente tem relatos que a criança rasgou, rabiscou, comeu, porque não está sendo muito funcional na hora da gente estar oferecendo. Não tem verdade, as orientações. Não é nada, não tem as orientações que essa criança precisa. Mesmo porque nem sempre ela vai ter apostila. Então, a gente precisa avaliar para ver se esse é o material mais ajustado para essa determinada criança. Que dica que esse ambiente vai dar, inclusive no material, para que a criança tenha mais autonomia no desempenho. Então, que não dependa tanto de alguém grudado o tempo inteiro, porque essa figura, vamos pensar na figura do auxiliar de sala, professor auxiliar, é uma figura que, quiçá, a gente não precise nunca mais, né? O ideal é que a gente nunca mais, a criança não precisasse nunca mais de alguém do lado dela. Agora, por que tem que ter? Por que a legislação define que essa criança tem direito de alguém ali? Justamente por conta dos procedimentos de aprendizagem, de ensino, de aprendizagem sem erro. Então, a gente vai reduzindo os acessos ao erro, a gente vai aproximando do acerto para ter o que ser reforçado, para ter consequências legais, para que vale a pena eu me comportar, e que eu possa, nessa figura, a partir do que o professor pede,
fazer as estruturas que essa criança precisa para aumentar engajamento e produtividade. O ideal é que, por hierarquia, a gente vai reduzindo os apoios, a gente vai retirando essa dica, que inclui a dica física de alguém. Então, o material também tem esse sistema de hierarquia. Qual é o tanto de ajuda que esse material vai dar e qual é o menos de ajuda que esse material vai dar. Dá trabalho? Muito trabalho. Dá muito mais trabalho do que preparar uma aula para qualquer outra criança, porque a gente tem que considerar todos esses elementos e ter um material de apoio, que é o que a gente chama de ajustado, né? Então, a gente vai adaptando o material que já existe ou construindo um material que não existe a partir de um repertório que também não tem. Então, a gente faz uma adaptação em cima de um repertório que já existe e a gente faz uma criação em cima de um repertório que ainda não apareceu. Então, existe diferença entre essas duas coisas. Sabe uma coisa que eu estava conversando com a professora esses dias, e ela me disse assim, que nessa volta, né, vai um dia só, depois não vai mais, depois vem, nananã, a criança nunca sabe quando que ela tem que entrar, quando que ela não tem que entrar. Então, que a professora tinha um macaquinho, um macaco de pelúcia, bonitinho, tal, assim, e que ela ficava esperando a transição, esperando a criança entrar com aquele macaquinho. E sem querer saber disso, sem saber disso, a professora já estava fazendo uso de um objeto de transição, de nível 1 que a gente faz, e que é muito comum e muito útil para a criança ter uma referência concreta de passagem no espaço, né? Então, essa é uma dica que a gente usa bastante com as crianças pequenininhas e com aqueles que têm mais o quadro um pouco mais severo. Não vou dar um macaquinho de pelúcia para um cara de 18 anos, né? Mas para uma criança de 2 anos, eu consigo dar um macaquinho e fazer a transição, se aquele macaquinho for interessante, marcar sinalizado para ela, né? Isso mesmo. E as professoras, né, elas fazem, elas têm estratégias que nem elas sabem aquilo que elas estão fazendo muitas vezes. E acertam, né? Acertam. Então, elas têm uma percepção é uma graça. Muito importante, porque elas realmente conseguem adicionar estrutura, esses itens necessários que garantem previsibilidade. Então, essa professora Macaquinho foi para uma transição. Também para essas crianças que não sabem o dia que vão para a escola, o dia que ficam em casa, a gente pode usar calendário, se discrimina imagem, a gente pode colocar foto da escola, foto da casa, nós podemos utilizar as agendas. Então, se dependendo, né, do tipo de discriminação dessa pessoa, com imagens, com fotos, ou mesmo os objetos de transição que indicam para que lugar essa pessoa vai e as tarefas que ela vai fazer em sistemas organizados. Então, a previsibilidade é um aspecto importante que os professores podem estar fazendo, né, utilizando essa estratégia. Como? Colocando uma agenda na sala, usando esses calendários, também com relação à transição, como você citou, que é um aspecto que a gente vê, né, essa dificuldade mais presente nas crianças de transitar para uma sala para outra, da quadra para a sala, da quadra para o refeitório, assim por diante. Essas referências são importantes. Contagem regressiva também, então, quando a gente usa área de interesse ou uma sequência numérica para indicar que uma atividade está acabando e que outra vai começar, também é um recurso visual que nós podemos utilizar na escola. Não só na escola, né, em qualquer ambiente, mas os professores podem estar utilizando. Muito bem. Ju, vou começar a dar uma olhadinha no que o pessoal está falando aqui, tá? Por conta do tempo, nós já passamos a primeira meia hora aqui, então a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? Então, a Kátia está dizendo o seguinte, boa noite, Kátia, sou uma mãe de uma criança que vai fazer 4 anos e uma bebê de 11 meses, que desde os 6 meses já está em intervenção por apresentar sinais de risco para autismo. Olha só, o que você está fazendo por esse seu bebê é praticamente salvando a vida da criança, ensinando no momento que precisa ensinar os comportamentos que a gente quer. Então, você está de parabéns, Kátia, por ter essa atenção aí para suas 2 crianças. Então, e de fato, eu penso que é essa a saída. É assim que a gente precisa trabalhar daqui para frente com as nossas crianças pequenas. Sem pensar que, de novo, que foi porque a mãe chorou porque assistiu o filme do Karate Kid. Ou porque... Não, o que nós estamos observando de fato, aquilo que de verdade a gente está buscando, tá? A Tati está dizendo, boa noite, Tati, tudo bem?
falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas. Eu acho que a gente já passou um pouquinho com relação a isso, mas eu vou retomar o que a Ju colocou e o que eu complementei. Atenção compartilhada, contato visual, uso de brinquedos, pontos sensoriais, alguns maneirismos motores estereotipados que podem aparecer, flapping de mão, rodar, a busca por sombras e luzes. Algumas mães falam que gostam do liquidificador, gostam da máquina de lavar roupa, gosta do ventilador, a falta da comunicação funcional, que inclui a fala e os menores comportamentos, não menor em tamanho, mas os pequeninos comportamentos que juntos formam o comportamento verbal, que são esses desde bebezinho que a gente vê, como a criança pede alguma coisa, como que ela nomeia alguma coisa, que tipo de instrução ela segue, noção de perigo, ou a criança tem medo de muitas coisas, fica muito no colo da mãe, então a criança que já chega no colo com 3 anos de idade, há algo errado. Então, por que precisa transitar no colo? Não precisa andar no chão, né? Então, ou uma criança muito dada, que vai com todo mundo, eu costumo brincar com os pais, falar que se o homem do saco passar ali, ela vai atrás, porque ela não tem justamente percepção social. Na verdade, pode ter uma baixa nessa percepção social, tá bom? Então, isso é o que a gente vê mais nessas crianças pequenas. Mas eu preciso dizer que existem crianças com TEA, que estão aí no fundamental, que estão aí no ensino médio, conversando, falando muito bem, né, Ju? Com comportamentos diferentes e que também são TEA e que podem estar aí mascarados como TDAH, como altas habilidades, como filho único. Falo brevemente, Ju. É o que acontece quando a gente fala da síndrome de Asperger, né? Então, os meninos que têm a síndrome de Asperger geralmente chegam mais tarde, por quê? Pode não ter esse atraso da fala, geralmente não tem, mas tem problemas relacionados à comunicação, à interação social, tem interesse restrito, hiperfoco, só que esses interesses mudam. Então, para criança com TEA, que era rodinhas, por exemplo, daí ele já é mais na questão mais científica, né, de dinossauros, nomes de uma determinada espécie de uma planta. Então, essa é a diferença que a gente vê nos casos de TEA, nos casos do menino que tem Asperger. Então, esses meninos que têm Asperger geralmente chegam mais tarde para a gente. Normalmente por volta de 8 anos, tem alguns, parece que é mais comum nessa fase. E aí com a queixa de que a letra é muito feia, porque a letra é ilegível, porque esse hiperfoco está mais no pensamento repetitivo do que nos atos repetitivos. Então, ele dificilmente vai ter uma estereotipia motora. Ele tem lá estereotipia lá dentro do pensamento, se a gente puder falar dessa forma. Então, os pensamentos vão e vêm, eles invadem a conversa da gente. É como aquele pititico invade a gente fisicamente, se deixar ele pula em cima da gente. Aquele que está lá no TEA1, já mais velho, ele invade a prosa alheia. Às vezes o pai está conversando com a mãe sobre um assunto X, ele vem falar, trazer o assunto Y, que é o assunto do interesse do momento. Não precisa ser um assunto para o resto da vida. Ele pode ter o interesse por dinossauros num determinado momento da vida, e essa mesma pessoa pode ter interesse por astronomia, depois numa outra fase da vida, e às vezes tem interesses estranhos, marca de máquina de lavar carro, por exemplo. Isso pode acontecer. E acaba indo e vindo nesses assuntos, e acabam ficando meninos até no senso comum, a molecada fala que é meio chato, meio bizarro, porque fala muito da mesma coisa e não fala sobre assuntos comuns e corriqueiros, né, do dia a dia. Então, se atentem vocês que não estão na educação infantil, mas estão em outros momentos da escola, que a gente pode ter algumas crianças precisando, alguns jovens, inclusive, precisando de ajuda em habilidades sociais, em planejamento, e isso pode se explicar por um TEA de um outro grau na vida dessa pessoa. A Adriane está dizendo boa noite, Adriane, um beijo para a Mari, nós estamos morrendo de saudade dela. O que a Adriane está dizendo? Que a Mari reclamava muito disso, de querer ficar no recreio, que nunca tinha recreio, só tinha a hora do lanche. Se ela está fazendo alguma atividade, ela não quer parar. Isso é questão de transição também. Dá trabalho para fazer outra coisa, não gosta de mudanças. É o perfil do TEA. E ainda que a Mari tem um funcionamento excelente. Mas tem uma coisa muito sutil, muitas vezes, né? Que é o que passa desapercebido na população aí.
A falta das aulas presenciais está causando retrocesso, concordo com você, acredito piamente nisso, estamos sofrendo muito com isso também, e creio que a palavra é essa, viu, Adriana? É paciência mesmo, a gente precisa resolver esses problemas, mas a gente entende que existem outros problemas que estão acontecendo ao mesmo tempo, então não é prioridade, né? Não dá para dizer o que é mais prioritário. Todas as coisas vieram acontecendo ao mesmo tempo e nós não estávamos preparados para isso, né? Esse é um problema bem grave. Aqui a Adriana está dizendo, boa noite, Adriana, um beijo para vocês aí também, as nossas crianças aí todas em casa, né? Nesse vai, não vai. Não brinca com o brinquedo adequadamente, brincando só com as rodinhas. Pode acontecer, né? Não só rodinhas, mas coisas que se movimentam ou enfileiram ou fazem uma torre, justamente porque o que está por trás disso, olha a questão da topografia. O que a gente vê é o enfileiramento, é colocar as coisas sempre do mesmo jeito. O que a gente não vê é essa coisa repetitiva e essa parte do brincar mais reduzida, né? Por não conseguir fazer isso com mais função. O Ju vai completando aí, viu? Tudo bem. Ah lá, eu vi que perguntaram se uma rotina é importante. A Berta perguntou, né, a questão da rotina, se seria viável estar inserindo uma rotina. Uhum. Uma rotina, mas com flexibilidade, é importante a gente flexibilizar, não ter rotinas rígidas, e o uso da agenda é importante também, com o tipo de discriminação que essa pessoa tem. Muitas vezes, o que a gente vê? Que as pessoas acham que todo mundo discrimina figuras, e que todo mundo vai utilizar figuras, em todos os recursos visuais são só figuras, e não são. As visuais pode ser um objeto de transição, a gente não precisa só considerar as imagens, porque nem todas vão discriminar. Então, antes da gente introduzir uma agenda para essa criança, é importante que a gente avalie o tipo de discriminação que ela tem e se realmente isso vai estar de acordo com a compreensão dela. É isso aí. A Flávia está dizendo, boa noite, Flávia. Beijo para vocês aí também. Que o menino da Flávia tem um diagnóstico tardio, aos 5 anos é velho, para ter o diagnóstico do TEA, e por ser tão sutil, ainda escutamos as pessoas falarem que isso não é nada, que isso é falta de cor da Flávia, a Flávia tinha que colocar ele no aula de música, no catecismo, ali para caçar pato, para não sei o que isso iria melhorar. Mas com a experiência clínica de quem acompanha, a gente percebe que não é exigir demais essa resposta da criança como sendo só uma ser vergonhice, ou só a mãe que fez isso, ou só porque ele não está indo na aula de piano, como ele ia, tá? Quer dizer, é muita inferência, né? E a gente já tem os dados, a gente já tem como ver isso de uma forma mais objetiva, e que sorte, Flávia, que ele está sendo acompanhado, né? Porque só está crescendo aí, só está aprendendo coisas legais aí, muito bem. Obrigada, viu? Vamos ver se tem mais. Alguém tem alguma observação? O pessoal está falando boa noite, está dizendo que legal, tudo mais, dando um abraço para a gente, para mim e para a Ju. A Neuza está dando o depoimento da Juju. Pode falar, Ju. Daí eu vi uma pergunta aqui, né? Se tem idade certa para a gente inserir uma agenda. Não, né? A gente pode inserir desde muito cedo. Na verdade, agenda é o nome técnico para uma das práticas baseadas em evidência, na verdade, é o apelido para a prática de suporte visual que está nas práticas baseadas em evidência. Então, a gente chama de agenda porque popularizou, principalmente no Brasil, que a gente chama de agenda. Mas a prática que está implícita a uma agenda é o que a gente chama de suporte visual. A gente tem vários níveis e graus de suportes visuais. Um deles, olhando para a previsibilidade, entendendo como um estímulo discriminativo provocador de alguma reação, algum comportamento, a gente chama isso de agenda. Mas qualquer coisa que sinalize o antes e o depois, uma sequência de eventos que possa ajudar na antecipação, cabe nesse elenco de coisas que a gente chamaria de agenda, mas é uma questão terminológica, né? A Neuza está dizendo que a Juju gosta do Shih Tzu, eu também amo Shih Tzu. Neuza, vou te falar, eu tenho uma Shih Tzu, eu estou tentando estudar sobre Shih Tzu, preciso ter umas aulas com a Juju, porque realmente eles vão a fundo, eles ficam
especialistas num determinado assunto, especialmente os que conseguem aprender a ler, não num momento da vida, vão começar a fazer busca no Google, vão ler sobre isso, assistir vídeos, as crianças costumam assistir vídeos de crianças falando sobre aquilo. Então, o cara está jogando e ele está assistindo o cara jogar, né? O cara está falando sobre... Quer dizer, é uma erudição diferente de só uma simples curiosidade, né? Vamos lá. Eu penso que em termos de perguntas é isso que o pessoal está colocando, depois nós temos algumas observações. Eu tenho uma pergunta para você, Ju, que me ocorreu agora. Com relação à incidência de meninos, mais homens do que mulheres no autismo, você experimenta isso no seu dia a dia? Então, lá na PAI, eu sei que sim, que a gente tem muito mais homens do que mulheres lá no CEDAP. Na clínica, você também tem mais homens do que mulheres? Muito mais homens do que mulheres. A incidência, ela é mais em homens do que em mulheres. Então, na nossa experiência, a gente também confirma o que a literatura coloca, que a gente tem mais homens do que mulheres, o que não invalida a possibilidade de mulheres no autismo, viu, gente? Existem mulheres no autismo, mas a probabilidade é maior quando a gente está no gênero masculino, tá? A Jaque está dizendo, boa noite, Jaque. Meu filho de 3 anos está em investigação, ele grita muito, quase o tempo todo. Posso fazer algo para diminuir esses gritos, para ajudá-lo? Olha, Jaque, eu vou falar para você o que eu acabei de falar anteriormente. Nós não sabemos a que função cumpre o grito dele. Se a gente pensar e a gente precisa colocá-lo nas situações para ver de verdade se esses gritos acontecem por conta de busca de sensação, uma regulação sensorial, isso é mais difícil de mexer. E se for por isso, vai acontecer independente de ter gente perto. Se for um grito por atenção social, vai acontecer na presença de pessoas. Então, muito provavelmente não aconteceria quando está sozinho. Então, a gente precisa avaliar isso. Isso se chama análise funcional do comportamento do grito. Se é um grito para fugir de uma demanda, então se grita quando ele é apresentado a uma tarefa, ou quando você dá uma instrução de desliga a TV, ou de vá ao banho, ou vamos fazer tal coisa, ou para com isso. Eu não sei a que função cumpre, a que função esse comportamento do grito cumpre. Então, a gente seria muito prematuro, e talvez acho que seria até irresponsável te passar uma instrução do que fazer quando ele grita, porque se for por demanda, fugir de demanda, é um tipo de intervenção. Se for para manutenção da regulação sensorial, é outro tipo de intervenção. Se for para atenção social, e a consequência disso vem esse ganho social, é outra intervenção, entendeu? Então, a gente precisa pedir que as pessoas que estão com ele, você que está com ele, faça uma observação dessas condições, que a gente chama de contingências, de antecedentes, do comportamento de gritar, do que ele ganha com isso, que tipo de consequência o ambiente está dando para ele, como essas relações acontecem. Aí a gente vai saber, de fato, a que cumpre a função do grito. Então, não tenho uma resposta para te dar, infelizmente, e na perspectiva do felizmente, é para colocar já uma pulga atrás da sua orelha, para que vocês comecem a observar melhor esse grito. Em que contexto ela acontece, e o antes e o depois, e pede para que todo mundo que convive com ele em todos os ambientes também faça essa observação. Aí eu tenho certeza que essa equação vai ficar clara na sua cabeça e a melhor intervenção vai vir para ensiná-lo a reduzir o comportamento de grito até extinguir o comportamento de grito. Agora, uma coisa é certa, esse grito não vai para o além. A gente precisa pôr outra coisa no lugar. Então, teremos que entender isso até para poder entrar com treino de comunicação funcional e ensiná-lo a funcionalizar qualquer outra forma de mostrar, por exemplo, que ele não quer tomar banho. Então, isso precisaria de uma avaliação melhor, tá bom? Penso que esse caminho aí é o melhor para você, tá? Tá dizendo, ó, ele grita sem função. Não existe comportamento sem função, Jaque. Todo comportamento cumpre uma função. Talvez ela não esteja tão clara, talvez ela esteja ainda meio que no limbo, assim, para baixo. Por isso que a gente precisa expor o seu menino em algumas circunstâncias para a gente ver quando que esse grito vai aparecer, considerando todas as coisas que a gente vai deixar o menino gritando o dia inteiro, né? Esse do nada não existe em comportamento. Todo comportamento vem de algum lugar e todo comportamento continua acontecendo por culpa
da consequência que o ambiente dá. Tá? Então, tenta focar nisso aí, que você vai achar a função e você vai achar o que desencadeou esse comportamento de grito aí. Tá bom? Tá, já concorda com a gente aqui, que bom. Obrigada, viu, Jaque? Muito bem, minha gente, nós estamos aqui nos aproximando dos nossos últimos minutos. Eu estou muito contente da gente poder falar um pouco sobre tudo isso para a população que está aí na escola, para as pessoas que não estão na escola, mas que atendem crianças pequenas. Nós temos muitas colegas que são fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, físio, professor de natação, professora de balé, professora do Kumon, que precisa se ligar nisso aí. Não deixa na mão da gente, não deixa na mão do psicólogo exclusivamente a fazer esse tipo de alerta. O diagnóstico depende do especialista. Mas esses alertas é um compromisso moral que a gente tem com a criança. A criança tem o direito de ser boa. A criança tem o direito de receber intervenção adequada. Então, nós não podemos deixar passar, o que não significa que você vai fazer um relatório dizendo que essa criança tem autismo. A gente pode sugerir que comportamentos estariam diferentes para aquela faixa etária. Mas a gente não pode deixar para a escola fazer um diagnóstico de autismo e de qualquer outra coisa, né? De diagnóstico da saúde. Então, a saúde tem que se preocupar com isso. Mas, junto com isso, vem essa parceria aí, que eu nem chamaria de parceria, a gente está chamando isso de irmandade hoje em dia, né? O que a gente convive com a escola. Infelizmente, aqui em Pirassununga, nós temos exemplos muito positivos, né, Ju? A gente tem, assim, ainda mais na pandemia, semanalmente a gente está tendo aí um contato até muito mais frequente com as escolas do que a gente tinha quando era presencial. Felizmente a gente tem uma parceria muito boa com as escolas e os professores sempre em alerta, né? Então, pontuando esses comportamentos, pontuando esses desvios e alertando as famílias também. Então, os professores conseguem salvar uma criança. Então, intervenção precoce salva uma criança. Melhora as questões de comportamento, comunicação, e ela vai ter uma vida mais próxima do que a gente espera para cada faixa etária, né? Então, mesmo quando não se tem o diagnóstico ainda, a gente precisa iniciar essa intervenção. Uhum. E foi bom você falar isso antes da gente terminar. Esse lance, gente, de que tanto faz o nome da coisa que ele tem, tanto faz se é isso ou se é aquilo, não me importa um papel, importa. Importa. O que não me exclui a possibilidade de já começar a trabalhar sintomas, mas é crucial que essa criança tenha o diagnóstico, porque as práticas baseadas em evidência para autismo e deficiência intelectual olham para essa clientela. As pesquisas foram feitas olhando para este tipo de desenvolvimento. Então, a gente tem práticas baseadas em evidência para tudo. E a pesquisa que vai mostrar, apoiada na ciência, que o que funcionou está descrito naquele pacote de intervenções, naquele grupo de intervenções. Então, também é balela esse lance de que não importa o que ele tem, importa muito, porque é diferente da gente ter um diagnóstico Y de um diagnóstico X, tá? A Gisele está dizendo que... Oi, boa noite, Gisele. Que eu fiz o acompanhamento, é verdade, fizemos o acompanhamento dele, e essa coisa da alimentação e do sono precisa fazer uma intervenção focada nos hábitos de rotina, a seletividade alimentar do tipo sensorial, ela é muito mais sensorial do que nutricional. Teria que dar uma olhada aí como é que ele... Eu não sei como ele está hoje, né? Mas o grupo que acompanha ele dá um monitoramento aí intensivo para isso. Às vezes tem que olhar para a medicação, para ver o que está acontecendo com esse ciclo sono e vigília, hábitos noturnos, tem que pôr pijama para dormir, tem que dormir no escuro, tem algumas coisas ligadas à rotina que faz bem para qualquer pessoa, não faz bem só pro filho da Gisele, né? Para as nossas crianças, né? Muito bem, vamos finalizar aqui, porque está na nossa hora. Não, mas eu vou continuar, que tem só uma finalzinha aqui, porque senão o povo vai brigar com nós, Ju. A Rosilene está dizendo, boa noite, Rose. Dou aula, tenho alunos que com 3 anos já apresentam sinais de autismo. Com 3 anos já está velho, hein, Rose? Está velho já. Mas com essa idade não conseguimos intervenção. Vai atrás porque precisa ter.
né, a intervenção precoce, em qualquer idade, é direito da pessoa com autismo, direito de qualquer pessoa que precisa de uma intervenção. Então, tenta aí, não sei exatamente onde você está, mas o seu município, o que tem disponível onde você está, que tipo de apoio a escola pode dar, dependendo da idade da criança e do tipo de modalidade que você está, como é que o AE pode entrar para organizar, ajudar vocês a fazerem esses atendimentos, tá bom? Mas tem que ter intervenção. Dá uma cutucada aí para saber o que a escola, o que o município pode oferecer para vocês aí, tá bom? Tereza, boa noite, Tereza. Vocês com seus 3 aí. Lembra até hoje, a primeira escola tinha identificado, mas não falava claramente. Isso é super comum, viu, Tereza? A escola fala que tá tudo bem, a escola fala com medo de melindrar, ou até com alguns cuidados que a gente entende, e depois lá na frente, quando a gente vem com o diagnóstico, quando o médico confirma, fala, sabia, então você sabia, por que não alertou? Né? É muito comum e não foi só com você, isso acontece com a população mundial, em qualquer lugar do mundo, porque os seres humanos funcionam dessa forma, né? Mesma coisa os parentes, as mães me falam muito isso. Minha cunhada, ou a cunhada fala para mim, eu tenho um sobrinho ali que eu tô vendo, tá? De repente, quando tudo se confirma, eu sabia, eu falava para minha mãe, olha, fulano, isso acontece com qualquer tipo de problema que a gente tenha na nossa casa, não necessariamente só com crianças com autismo, né, gente? Muito bem, gente, então a gente está aqui para poder falar muito obrigado para vocês, deixa eu só tirar a Tereza daqui, para a gente poder falar tchau para vocês. Estamos à disposição. Então, aqui na nossa noite, tentando clarificar um pouquinho do que a gente gostaria que vocês levassem para suas casas, que vocês pudessem falar com vocês, com os seus professores e com as pessoas que trabalham com vocês. Liga para a gente, manda e-mail. Nós estamos ausentes dos nossos cursos virtuais, mas em breve a gente vai, se Deus quiser, dos cursos online, mas presenciais, mas os online já estão chegando aí. E eu queria agradecer em nome do Forted, toda a minha equipe que está aqui na retaguarda, o pessoal que está aí do lado de lá. Ju, muito obrigada pela participação de vocês. Tá? Então, estamos aí. Curta aí a nossa página da plataforma Forte, agora em abril, plataforma nova, tudo novo, curso novo, tudo acontecendo. E um beijo para todos, pessoal de Pira, que eu vi aqui, pessoal das escolas. Então, um grande abraço para vocês. Sem vocês, nós não estaríamos aqui, nesse momento, falando sobre isso, porque os nossos alunos estão com vocês. Então, muito obrigada pela parceria aí de todas as escolas, pessoal do município, escola privada, nós temos alunos em todas as escolas, né, Ju? Então, a gente queria agradecer. Isso. Quer despedir, Ju? Pode despedir, por favor. Eu vi o pessoal que a gente conhece, as alunas, né, os alunos falando que estão com saudade dos cursos presenciais, nós também estamos com muita saudade de todos vocês. Que bom que a gente pode estar em algumas noites para compartilhar algumas experiências e ouvi-los também. Um grande beijo para todos, uma excelente noite. Obrigada, gente. Vai ficar gravado, vocês compartilhem aí depois com todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão.